Hoje eu quero falar de algo muito profundo, algo que muitas vezes não é tratado com a seriedade que deveria ser tratado. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade física ou conheça alguém que está passando por uma dor no corpo, uma doença que parece não ter explicação, que não melhora, que não cessa. E a pergunta que muitos não ousam fazer é: será que essa doença tem uma raiz espiritual? Será que aquilo que atinge o corpo pode estar ligado ao mundo espiritual? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque eu vou te revelar duas palavras-chave que vão abrir os seus olhos espirituais para discernir se a sua doença ou a doença de alguém próximo está ligada a uma influência espiritual. A primeira palavra-chave será entregue no meio desta mensagem e a segunda no final. E eu quero que você que está ouvindo declare aí nos comentários a sua experiência, porque o seu comentário pode ser resposta de Deus para alguém que está sofrendo em silêncio. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora e se inscreva, porque aqui você recebe mensagens que edificam, despertam e podem transformar a sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E eu quero que agora, em unidade, você escreva nos comentários: Louvado seja Deus. Porque quando você escreve, você está liberando uma declaração de fé que toca não apenas a sua vida, mas a vida de todos os que leem e participam deste canal. Louvado seja Deus. A Bíblia está repleta de exemplos em que a doença física tinha ligação direta com o mundo espiritual. Jesus, em Mateus 9, encontra um homem paralítico e, antes de curá-lo fisicamente, ele declara: Filho, os teus pecados te são perdoados. Aqui vemos que a paralisia não era apenas física, mas estava ligada a uma condição espiritual de pecado. Quantas vezes vemos pessoas que carregam culpas, traumas e amarguras profundas, e isso se reflete no corpo em forma de dores, enfermidades e até doenças crônicas. Outro exemplo está em Lucas 13, a mulher encurvada há 18 anos. Jesus disse que ela estava presa por um espírito de enfermidade. Aqui aprendemos que nem toda dor nas costas, nem toda limitação física, vem apenas de uma causa médica. Muitas vezes há um espírito por trás, aprisionando a pessoa. Vemos relatos médicos de pessoas que, após uma oração ou uma experiência espiritual, se levantam curadas de algo que a medicina dizia não ter solução. Isso nos mostra que nem tudo é físico, há um mundo espiritual real. Em Marcos 5, o endemoniado gadareno vivia atormentado, quebrando correntes e ferindo o próprio corpo. Vemos jovens que entram em vícios, mutilações, autodestruição e muitas vezes a raiz é espiritual, não apenas psicológica. Quero que você continue comigo. Não saia, porque no meio deste vídeo eu vou liberar a primeira palavra-chave para discernir se uma doença física tem influência espiritual. Mas antes, reflita comigo em João 5, o paralítico junto ao tanque de Betesda, doente há 38 anos. Jesus não apenas o cura, mas depois diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui fica claro que existe uma ligação entre vida espiritual e enfermidades físicas. Vemos que muitas vezes pessoas que escolhem caminhos de destruição, rebeldia e pecado colhem doenças que não são apenas naturais, mas consequências espirituais de escolhas erradas. Vemos em 1 Samuel 16 que um espírito maligno atormentava Saul, e isso se refletia no seu corpo e no seu comportamento. Ele vivia perturbado, sem paz, e até a sua saúde emocional e física era afetada. Quantas pessoas vivem sob opressão, sem dormir, sem paz, carregando doenças relacionadas à alma, como depressão e ansiedade, que muitas vezes têm raízes espirituais profundas. Em Marcos 9, um jovem era possuído por um espírito que o lançava no fogo e na água, causando convulsões físicas. Muitos hoje poderiam dizer que era apenas epilepsia, mas Jesus discerniu e expulsou o espírito. Quantas doenças que a ciência classifica podem, em alguns casos, ter origem espiritual? O próprio discernimento espiritual é o que diferencia os casos. Por isso eu te peço novamente, escreva a sua experiência nos comentários, porque pode ser que alguém lendo encontre esperança, cura e libertação através do que você compartilhar. E mais uma vez, declare com fé: louvado seja Deus, porque essa é a marca deste canal e é a declaração que une cada pessoa que aqui participa. Em Tiago 5, a palavra diz que se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui aprendemos que muitas doenças estão ligadas ao perdão, à necessidade de libertação espiritual. Vemos que pessoas que liberam perdão,
que se reconciliam, que decidem andar em paz, muitas vezes experimentam cura física que não vinha com remédios. Porque toda doença espiritualizada precisa de libertação. Sem libertação, o corpo continua aprisionado. Mas quando há libertação, o corpo encontra cura, a alma encontra paz e o espírito encontra descanso. Portanto, discernir se uma doença tem raiz espiritual exige duas coisas: buscar a raiz e experimentar a libertação. E eu declaro em nome de Jesus que, ao ouvir esta mensagem, muitos já estão discernindo e muitos já estão recebendo libertação. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu posso saber se a minha enfermidade ou a enfermidade de alguém que eu conheço tem essa raiz espiritual? Eu quero que você entenda algo muito importante. Nem toda doença é espiritual, mas toda doença deve ser levada diante de Deus em oração, porque só o Senhor pode revelar a verdadeira causa. É por isso que muitas pessoas vivem anos tomando remédio, fazendo tratamento e continuam no mesmo lugar, porque o problema não é apenas físico, mas espiritual. Veja o exemplo de Jó. A sua enfermidade veio como consequência de um ataque espiritual. Satanás tocou na carne de Jó e ele foi ferido com chagas terríveis. A Bíblia deixa claro que não era apenas uma questão médica, mas um plano maligno para destruir sua fé. Quantas pessoas enfrentam doenças que surgem de repente, sem causa aparente, e os médicos dizem: não sabemos de onde veio? Muitas vezes, isso pode ser reflexo de um ataque espiritual. Outro exemplo poderoso está em Números 12, quando Miriam murmurou contra Moisés e imediatamente foi ferida com lepra. Isso nos mostra que a língua, a murmuração, a fofoca podem abrir brechas espirituais que resultam em doenças físicas. Quantas pessoas se consomem em ódio, ressentimento, fofocas e o corpo adoece? Úlceras, gastrites, doenças da pele. Muitas vezes a raiz está em algo que começou na alma e se manifestou no corpo. Quero que você perceba algo. A Bíblia diz em Provérbios 17:22 que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso é profundo demais. A ciência já provou que emoções negativas enfraquecem o sistema imunológico. E isso abre portas para doenças físicas. Vemos pessoas que carregam tristeza profunda e logo em seguida desenvolvem doenças sérias. Isso não é coincidência, é espiritual. Agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir de novo: não saia do vídeo. Continue comigo, porque no final eu vou liberar uma chave que pode mudar completamente a sua forma de lidar com a enfermidade. E quero que você comente: eu creio que Deus é maior que toda enfermidade. Porque quando você comenta, você libera fé sobre a sua própria vida e fortalece alguém que está lendo. O seu comentário pode ser um instrumento de cura. Lembre-se da história de Naamã, em 2 Reis 5. Ele era um homem poderoso, mas estava leproso. A sua cura não veio pela medicina da época, mas por obedecer a uma instrução profética: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso mostra que há doenças que só são vencidas pela obediência espiritual. Quantas pessoas carregam doenças que só foram curadas depois que obedeceram a um chamado de Deus? Seja de perdoar alguém, abandonar um vício ou voltar para os caminhos do Senhor. Quero que você guarde isso no seu coração. Não ignore os sinais que Deus te dá. Muitas vezes, o corpo grita aquilo que a alma já está sofrendo. Muitas vezes, a dor física é um reflexo de uma dor espiritual não tratada. E muitas vezes, a cura que você busca não está apenas no remédio, mas no altar de Deus. Por isso eu digo novamente: louvado seja Deus. Escreva isso nos comentários. Não apenas como uma frase, mas como uma declaração de fé. Quando você escreve louvado seja Deus, você está proclamando que a sua vitória, a sua cura e a sua libertação vem dele. Eu quero que você reflita comigo em algo muito importante. Jesus sempre olhava além da superfície. Quando ele encontrava alguém enfermo, ele não via apenas a doença visível, mas a raiz. Em João 5, o paralítico do tanque de Betesda estava enfermo havia 38 anos. Jesus não apenas curou o corpo, mas disse: não peques mais para que te não suceda coisa pior. Ou seja, havia uma ligação entre a sua enfermidade e uma condição espiritual. Quantas pessoas você conhece que depois de abandonar um pecado ou um vício, imediatamente começaram a melhorar em sua saúde? Isso não é acaso, é princípio espiritual. Outro exemplo, em Marcos 9, o menino que tinha convulsões. Muitos poderiam dizer: isso é apenas uma doença neurológica. Mas a Bíblia afirma que havia um espírito maligno por trás. Jesus expulsou o espírito e o menino ficou são. Quantos casos vemos hoje em que remédios não resolvem,
Mas quando há oração, libertação e imposição de mãos, a cura acontece? Isso nos mostra claramente que há enfermidades que não são apenas físicas, mas espirituais. E agora, como prometi, eu te entrego a primeira palavra-chave: discernimento. Sem discernimento espiritual, você não consegue separar o que é apenas físico do que é espiritual. O discernimento é como uma lâmpada que o Espírito Santo acende dentro de você, mostrando se a origem da enfermidade é natural ou maligna. Mas não pare aqui, porque ainda há mais. Fique até o final, porque a segunda palavra-chave é ainda mais profunda. Quero que você lembre também de Lucas 13, onde Jesus encontra a mulher encurvada há 18 anos. Ele declara que ela estava presa por Satanás, e quando foi liberta, imediatamente se endireitou. Veja, não era apenas uma doença ortopédica, era uma prisão espiritual. Quantas pessoas vivem acorrentadas em dores crônicas e só encontram alívio quando entram em contato com o poder de Deus? E eu quero te pedir mais uma vez, deixe nos comentários a sua experiência. Você já viveu ou conhece alguém que enfrentou uma enfermidade e depois percebeu que havia algo espiritual envolvido? O seu comentário pode ser uma resposta para outra pessoa que está sofrendo e precisa dessa palavra. Não deixe de comentar, porque esse gesto pode se transformar em instrumento de cura para alguém. E mais uma vez eu declaro: louvado seja Deus. Escreva isso, profetize isso, declare isso. Porque quando você escreve louvado seja Deus, você está glorificando aquele que tem todo o poder de curar, libertar e restaurar. Agora sim, chegamos ao ponto final. E como prometi, eu entrego a você a segunda palavra-chave: cura interior. Muitas enfermidades físicas só são vencidas quando há cura interior. Raízes de mágoa, ressentimento, traumas, rejeição, tudo isso pode se manifestar no corpo como doenças. E quando você permite que o Espírito Santo entre nas áreas mais profundas da sua alma, trazendo perdão, libertação e restauração, o corpo começa a responder. Portanto, guarde bem essas duas palavras-chave: discernimento e cura interior. Essas duas chaves vão te ajudar a identificar se a sua doença, ou a de alguém que você conhece, tem influência espiritual. E antes de encerrar, eu quero olhar nos seus olhos através desta mensagem e te dizer: não se conforme com a enfermidade. Busque tratamento, sim, mas busque sobretudo a presença de Deus, porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora no canal. Aqui nós trazemos palavras que edificam, ensinam e libertam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem, porque você pode ser a ponte para a cura e a libertação de alguém. E eu termino declarando sobre a sua vida: que a presença de Deus te envolva agora, que todo peso espiritual seja quebrado, que toda enfermidade de raiz maligna seja exposta e repreendida, e que a paz de Cristo seja derramada sobre o seu coração. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!